capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Diz assim no texto sagrado: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Quando nós trabalhamos os capítulos anteriores, irmãos, nós vimos a importância do pai, do homem, né, liderar a sua casa para os objetivos certos, para aquilo que é o correto, né? Então, quando a gente lida com a questão da provisão, e a provisão no sentido material e depois espiritual, a gente percebe que é muito importante para o homem que lidera a sua casa, não apenas ensinar os seus filhos a serem trabalhadores, a gente vai falar sobre isso um pouco também, a serem trabalhadores, trabalharem duro, serem honestos, né? Mas há alguns princípios importantes quanto à natureza do próprio recurso. É muito importante que, desde o início, os nossos filhos eles sejam criados nesse mesmo princípio, né? Por exemplo, a gente leu aqui o texto de Filipenses, mas o texto de Tiago, no capítulo 1, verso 17, Tiago diz assim: pois segundo o seu que... Desculpa, o verso 17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo desce do Pai das luzes, né? Então, o nosso exemplo pessoal é muito importante aqui, irmãos, certamente como em qualquer outra área de liderança dentro da nossa casa. Uma boa maneira de liderar a sua casa é trazer a sua família a compreensão de que as necessidades específicas da família, elas precisam ser levadas a Deus em oração. Então, esse é um dos pontos centrais, não apenas que eu supro as necessidades da minha casa, mas toda e qualquer necessidade que eu tenho na minha casa, eu levo em oração a Deus, com minha família. Então, meus filhos, a esposa, eles vão aprender a buscar o Senhor nesse sentido. Então, nesse aspecto, é necessário que nós tenhamos uma dependência de Deus como filhos. Então, esse é um ponto importante. Nós somos filhos de Deus e nós dependemos do Senhor para que Ele possa suprir as nossas necessidades, né? E é claro que quando nós vivemos num tempo, irmãos, em que quase todo o aspecto da vida material ela é distorcida, quando se fala em bens, em riqueza, tudo que existe, praticamente tudo é distorcido, né? É importante também você ensinar os seus filhos, né? E ao mesmo tempo servir você mesmo de modelo para que eles entendam alguns princípios bíblicos que são caríssimos, para que eles entendam como funciona o ter, o obter e o adquirir nessa terra. Primeira coisa que tem que estar no coração de um pai para ensinar os seus filhos com respeito à provisão material: gratidão. O pai precisa ser uma pessoa grata ao Senhor e precisa ensinar os filhos a também se tornarem pessoas gratas por tudo aquilo que elas recebem das mãos do próprio Deus. O Salmo de número 105 diz assim: dê graças ao Senhor, invocai o seu nome, faça conhecido as suas obras entre todos os povos. Imagine, irmãos, seja grato ao Senhor, invoque o seu nome. Então, nós recebemos do Senhor, o Senhor recebe das nossas mãos ações de graça. Eu gosto muito dessa imagem. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nada, irmãos, a não ser ações de graça. O louvor que nós entregamos a Deus é de ações de graça. Veja, eu não tenho obras que me justifiquem, a fé que eu tenho procede dele, é dom de Deus. Tudo que eu tenho vem do Senhor. A única coisa que eu tenho para dar ao Senhor é ações de graça. Então, a primeira coisa que eu tenho que ensinar aos meus filhos em casa é a ser grato com tudo que Deus deu a eles, com tudo aquilo que eles têm, para não desenvolver um coração amargo,
um coração cheio de angústia e até mesmo murmuração por aquilo que eles achavam que deveria ter e não tem, mas agradecer por aquilo que Deus concedeu a eles, né? Ensine o seu filho, irmãos, a não apenas confiar no Senhor para a sua provisão, mas também para ser grato a Ele pelos dons e pelos bens que Ele tem concedido a você. Então, ensine ele a confiar no Senhor e a ser grato. A gratidão nesse contexto é muito importante que seja desenvolvida na vida do seu filho, não é? E você precisa ser um modelo para eles. Se você é aquela pessoa que murmura em casa e vive a reclamar, não é? E nunca está satisfeito com nada que Deus tem dado, esse é um modelo muito ruim que você está estabelecendo para os seus próprios filhos, né? E isso por acaso os seus filhos, eles percebem você sendo grato à sua esposa pelo que ela tem feito, né? Obrigado pelo teu esforço, né? Não é apenas cada um cumprindo o seu papel, é a gratidão por saber que, mesmo sabendo que aquela é a função da esposa, ela tem exercido aquilo e é pesado a ela, é cansativo para ela. E eu a fazer isso não apenas demonstro um coração que está satisfeito, mas ao mesmo tempo eu estou instruindo os meus filhos como lidar com a sua própria esposa, a agradecê-la pelas muitas tarefas que ela tem dentro da própria casa. Então, a primeira coisa, quando você fala em ensinar os seus filhos, prover para os seus filhos coisas materiais, a primeira coisa é desenvolver no coração deles ações de graça, gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem concedido. A segunda coisa que é importantíssima, irmãos, você precisa ver isso na Escritura e eles precisam ver na sua própria vida isso, generosidade. Generosidade, né? Esse é um princípio-chave para ajudar os seus filhos, irmãos, para abandonarem um apego ao materialismo no coração. Como é que eu abandono esse apego ao materialismo? Generosidade. Generosidade. Ensine o seu filho o significado, irmãos, de um bom mordomo, né? Instrua os seus filhos, né? Que eles não são, de fato, donos de nada, mas nos foi confiado, o Senhor confiou a nós tais coisas por um determinado tempo. Use essas coisas para a glória dele. Não pense que você é dono definitivamente de alguma coisa. Tudo que eu tenho, tudo que nessa terra pode me ser tirado num piscar de olhos. Uma parte essencial desse ensino, irmãos, é aprender a ser generoso com aquilo que você tem, com a posse que Deus te deu. Uma expressão comum dos nossos filhos, quem tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno, pequenininho, sabe que o que é muito comum eles declararem com os lábios isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E você, como pai, ensina o seu filho, compartilhe isso com seu irmão, compartilhe isso com seu colega. Essa é uma luta em casa que você vai perceber. Tudo que ele tem é meu, é dele, e ele não quer dividir, você vai ensinar seu filho a dividir o que ele tem, né? O Senhor nos ordena claramente a compartilhar com os outros aquilo que Ele concedeu a todos nós, irmãos. Mas há um ponto interessante aqui, é que nós precisamos pensar, é que nós devemos ser um modelo de generosidade na obra do Senhor, com as nossas finanças e o nosso tempo. Quando os nossos filhos olham para a gente, como é que a minha vida de generosidade na igreja, a minha contribuição, que lugar tem na minha casa a contribuição? Como é que meus filhos me veem contribuindo na igreja? É sempre reclamando? Como é que meu coração se manifesta? E é um problema muito interessante na nossa época, que é essa coisa do dinheiro via Pix, né? Então, muita gente manda oferta para a igreja, e a gente perdeu esse lado perceptível na igreja do pai contribuindo, ensinando o filho a contribuir. Nós temos 2 momentos no culto, irmãos, que nós recolhemos ofertas,
que é nas duas ceias, duas ceias do Senhor que temos no mês. Primeiro domingo e o terceiro domingo. Então, é o momento que tem o recolhimento. E aí eu aconselharia os pais nesse sentido, né? Instruir os seus filhos a contribuírem, dar a eles mesmos para contribuir, de alguma certa medida, e na medida que eles vão crescendo, se você dá mesada a eles, ensiná-los a administrar aquela mesada. Então, isso que ele te deu, isso que você tem, uma parte você contribui. Você vai construindo no coração do seu filho um espírito de generosidade, de contribuição mesmo, né? E aqui, alguém pode falar, irmãos, existe uma teologia da sobra, né? A teologia da sobra. A gente dá aquilo que sobrou depois de ter pago tudo, a gente vai dar o que sobrou para o Senhor. Você é da teologia da sobra ou é da teologia das primícias? Como é que funciona? Aí você vai ver como seus filhos são e como eles vão viver por essa teologia que você implementa na sua própria casa. Se você contribui na igreja apenas depois que sobra tudo, ou se você é daquele que diz, aquilo que eu tenho, a primeira parte, pertence ao Senhor, né? Isso vai ser talvez algo a ser trabalhado no coração dos nossos filhos. Então, gratidão, primeira coisa, generosidade é a segunda coisa que tem que ser desenvolvida na instrução dos nossos filhos, quando nós estamos liderando os nossos filhos para serem, para que eles possam suprir e ser supridos, né? Um outro ponto, irmãos, que eu queria frisar é o contentamento, que tem a ver um pouco com ações de graça, mas é um pouco diferente. O contentamento, né? Eu diria o seguinte, irmão, não há nada mais difícil, talvez, dentro do trabalho pastoral, dentro da nossa casa, do que imprimir no coração dos nossos filhos o contentamento. Não há nada mais, talvez nenhum ponto desse é mais difícil do que contentamento, imprimir no coração deles o próprio contentamento, né? Em Filipenses, no capítulo 4, 19, nós lemos que foi o texto-chave, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Então, eu estou ensinando meus filhos que tudo que eu tenho vem do Senhor, então eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho. Mas no versículo 12 do mesmo capítulo, ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí nós colocamos as coisas na perspectiva certa, irmãos. Nós colocamos a coisa na perspectiva certa, né? Aqui, nesse verso 12, eu sei, Paulo diz, olha, eu aprendi a viver dessa maneira, porque eu aprendi um segredo, chama contentamento. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como você vai colocar no coração do seu filho, irmãos, um equilíbrio nessas coisas, né? Um equilíbrio nessas coisas. Quando nos falta, quando aquilo que nós ganhávamos, não ganhamos mais, e agora? Veja, eu tenho meus filhos em casa, eu tenho responsabilidade. Talvez o meu coração queira se revoltar com alguma circunstância, mas eu tenho meus filhos ali. Eu lembro de um pastor que conta que ele ia para a igreja, isso lá em Belo Horizonte, e ele ia com o filho dele, ele morava muito perto da igreja, ele estava atravessando a rua, e ele ia segurando a mão do filho, e passou um ônibus, e ele parou então para o ônibus passar, e alguém do ônibus cuspiu no rosto dele. E na hora ele teve vontade de falar algumas coisas, né? Ele lembrou do filho. Veja como é interessante, né? Ele lembrou do filho. Ele, naquele momento, ele não apenas protegeu o coração dele, como o coração do filho. Limpou o rosto e disse,
mesmo nessas circunstâncias, nós vamos para a casa de Deus adorar o Senhor. Ele disse, eu tinha um compromisso com meu filho ali. Eu não poderia me descontrolar naquela situação. Quando nós temos uma maneira de combater o espírito de insatisfação, de inveja, quando o nosso coração é contente com aquilo que Deus nos permite ter nessa vida. Um texto que talvez ainda seja mais rico nesse particular é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. De fato, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes. No final do dia, irmãos, no final do dia, não se esqueça que quem paga o seu salário é Deus. No final do dia, não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Porque quando eu perco um emprego, qualquer coisa dessa natureza, quem é que me sustenta no final do dia? Quem é que me mantém? É o próprio Deus. Aqui é a declaração direta de que meu coração descansa na provisão dada pelo próprio Senhor. Essa é uma promessa, irmãos, de que Ele não ia nos abandonar e que nosso coração poderia estar satisfeito nele e que eu poderia ter contentamento em qualquer situação. Essa é uma promessa que Ele faz aos seus filhos, não apenas aos ministros da palavra. Contentamento é fundamentado na confiança de que o Senhor proveu e proverá tudo o que eu preciso. Estar contente me capacita a nos alegrarmos naquilo que nós temos, em vez de lamentarmos por aquilo que não temos. Isso deve ser feito. O verdadeiro contentamento, irmãos, ela é certamente, ela é muito mais afirmativo do que qualquer coisa que você possa imaginar. É o poder de colocar para fora aquilo que destrói o nosso coração, que é a murmuração que é própria da natureza caída, a inveja que é própria da natureza caída. É uma ruptura com o mundo caído. O contentamento é saber que tudo que eu tenho vem do Senhor, e não importa se é muito ou pouco, isso vem das mãos do Senhor. Eu estou ensinando meu filho a trabalhar, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, ensiná-los a ser grato, a ser generosos e contentes com aquilo que Deus tem dado a eles. Mas aí a gente sabe também que é necessário que nós tenhamos, irmãos, a provisão material e trabalho. Eu preciso ensinar meus filhos também que é por meio do trabalho que eu vou ter a provisão material. Isso não tem nenhuma incompatibilidade à luz da Escritura. Veja, o Senhor me ensina como trabalhar, o que fazer, trabalhar duro. Provérbios vai ser muito claro, e muitas instruções nesse aspecto. A gente vai citar alguns textos de Provérbios aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós somos conduzidos a orar na quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ora, o Deus que me ensina que é por meio do trabalho que eu vou comer, é o mesmo Deus que me ensina que eu não tenho nada se o Senhor não me conceder. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui é um ponto importante teológico. No Catecismo Maior você vai aprender isso, irmãos, quando ele lida com exatamente a quinta petição, que lá embaixo, uma das últimas perguntas do Catecismo Maior,
Você vai encontrar lá na quarta petição, melhor dizendo, quando ele lida acerca do pão nosso de cada dia, ele diz, ora, por que eu peço pelo pão nosso de cada dia? Ele diz, porque em Adão, como eu sou filho de Adão, eu abri mão de todos os benefícios dados por Deus, graciosamente, quando Ele nos criou. Ele disse, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele preferiu comer a árvore do bem e do mal, aquilo que Deus havia proibido. E aí ele perde direito a tudo que Deus deu a ele, toda a criação. É por isso que somente em Cristo eu estou apto para, de novo, ter direito a alguma coisa. É por isso que a minha oração é, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, porque vem dele, e eu só tenho isso da parte dele, se eu estiver em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, né? Ora, irmãos, isso é preciso você ensinar seus filhos essa coisa, mas ensine também algumas coisas importantes. Hoje é muito comum você ter as mulheres trabalhando com o esposo e tendo duas entradas financeiras na casa, né? Então, tanto do esposo como da esposa. Acontece isso muito, de fato, mas deixa eu lhe colocar uma coisa, irmãos. Isso pode acontecer, isso necessariamente não é um mal em si, é sempre um mal quando a mulher deixa de cumprir o papel dela de mãe e de esposa para ter uma carreira. A carreira é bom para o marido, porque ele vai se dedicar muito, ele vai ter tempo para isso. E se a esposa sai de casa para seguir uma carreira, os filhos são entregues completamente a terceiros na educação. Então, o ponto é que é fundamental os irmãos entenderem que nessa luta é bom isso ficar claro para o seu filho, que isso está sobre os seus ombros, você é o homem da casa. Essa é a sua responsabilidade como um homem, suprir para a sua casa, né? A sua esposa tem um trabalho, ela não precisa ter uma carreira em que ela vá, cada etapa que ela galgue nessa carreira, ela vai ter mais compromissos naquela empresa, menos tempo na casa, mais necessidades externas, e aí ela abandona o lar, e aí é uma tragédia sobre tragédia. Se por acaso ela vai fazer esse trabalho externo, que não esteja sobre os ombros dela o sustento da casa, que esteja sobre os teus ombros o sustento da casa. Isso é tão interessante porque quando o Senhor amaldiçoou o homem depois do pecado, se você for lá no texto de Gênesis, no capítulo 3, venha comigo, por favor, e a gente já retorna ao texto, ao nosso tópico. Gênesis, no capítulo 3, dá uma olhada comigo nesse texto, irmãos. O pecado entra no mundo, e Deus então vai tratar com o homem e com a mulher em particular, e com a serpente também, mas com o homem ele diz assim, né? Primeiro ele vai amaldiçoar a esposa, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, verso 13 e 14, o 14 diz, então o Senhor Deus disse à serpente, primeiro a serpente, desculpa, né? A serpente diz assim, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui eu tenho onde a mulher é ferida, onde vem as dores da mulher, no parto. O fato dela gerar filhos, tem uma demanda natural no corpo, no hormônios, necessidades, a amamentação, o cuidado da criança. A mulher, ela tem por natureza, dado pelo próprio Senhor, uma estrutura diferente, a mulher nesse particular. Então, onde é que Deus vai punir a mulher? Na natureza dela. Na natureza, no sentido daquilo que ela faz, no que ela produz, é ser mãe. Então ela vai ter filhos em meio a dores, o texto diz. Quando ele vai para o homem, no verso 17, veja o que ele diz. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comes, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Agora veja, irmãos, a última parte do verso 17. Ele diz assim: por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento. A palavra fadiga aqui em hebraico é a mesma palavra hebraica para dor de parto. Veja que escolha interessante, né? É como se ele tratasse da natureza. Veja, você vai trazer o sustento para a tua casa em meio à dor. A esposa vai continuar dando luz a seus filhos em meio à dor. Então, o pecado trouxe a dor no cumprimento daquilo que era uma ordem divina. Então, o homem, ele tem por natureza, na sua essência, a manutenção e o zelo por sua casa, nesse sentido de suprir. Então, eu preciso educar os meus filhos, somente os homens, nesse caso, a serem aqueles que vão trabalhar para manter a sua casa. Eles vão colocar sobre os seus ombros isso, na dependência do Senhor, com generosidade, com contentamento, eles vão trabalhar para esse propósito. E isso os pais precisam, o homem precisa ensinar o seu filho desde cedo a fazê-lo. Acontece que nessa maldição, irmãos, que é encontrada em Gênesis 3, você vai perceber que o pecado entrou no mundo e o trabalho passou a ter um peso bem complicado, né? E aí nós temos dois extremos quando falamos de trabalho. O primeiro deles é o extremo de trabalhar demasiadamente. Sempre a gente vai ter ali um desequilíbrio, né? E onde o pecado entra, trabalhar demasiadamente. Alguns homens, irmãos, sacrificam suas famílias no altar do sucesso da vocação. Alguns homens sacrificam sua própria família no altar do sucesso do seu chamado, da sua vocação, né? Olha, quando nós trabalhamos sobre o marido, o homem, ele deve conhecer a sua esposa e seus filhos, nós percebemos que para conhecer ele precisa ter relacionamentos de perto com ele. Ele precisa se envolver com seus filhos, precisa ter tempo com eles. Alguns homens, infelizmente, irmãos, vão se desculpar, né, dizendo o seguinte: eu faço isso pela família. É verdade, em uma certa medida, é verdade que o trabalho ele não deveria ser usado como desculpa, irmão, para me manter fora de casa, mas é verdade que eu preciso, de fato, às vezes, meu trabalho é para manter minha família, mas eu não posso usar essa verdade para cair no pecado, que é não ter nenhum cuidado com a minha família, achando que a única necessidade dos meus filhos e da minha esposa é dinheiro. Então eu supro eles, eu dou a melhor escola, dou tudo o que eles querem. Isso não é um problema para os seus filhos. Eu digo isso aos pais, e com muita tranquilidade aos pais, eu digo isso. Você nunca vai se arrepender, nunca você vai se arrepender de ter trabalhado duro, mas não ter negociado o tempo de instrução e da vida espiritual da sua casa. Mas você vai se arrepender quase que invariavelmente quando você negligencia a sua casa espiritualmente para apenas trabalhar com a justificativa de que aquele dinheiro é para o bem da minha casa. Essas desculpas são dadas. Lembre-se que Saul disse: nós desobedecemos a Deus para oferecer culto a Ele com fruto da nossa desobediência. Quantas vezes nós vamos fazer isso, achando que estamos agradando ao Senhor, e de fato nós não estamos, não é? Escute sua esposa quando ela sugerir que você tem gastado muito tempo no trabalho e nenhum tempo em casa. Preste atenção quando ela falar sobre isso. Porque vai passar a impressão que você gosta de estar no trabalho mais do que em casa. Olhe na sua agenda, não negocie, irmãos, isso, em hipótese alguma. Sinclair Ferguson tem uma obra que eu diria assim, que é um espetáculo. A obra por si só é um espetáculo, né? Em que ele chama O Coração para Deus, né?
é uma obra publicada no final dos anos 90, O Coração para Deus, Sinclair Ferguson. Ele diz o seguinte nessa obra: o homem foi feito para trabalhar, porque o Deus que o fez é o Deus que trabalha. O homem foi feito para ser criativo, com sua mente e com suas mãos. O trabalho é parte da dignidade da sua existência. É parte da sua vida trabalhar. É necessário que você trabalhe. Mas nunca, 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 nunca caia num outro extremo, irmãos, que é trabalhar pouquinho, ser preguiçoso. O primeiro extremo é trabalhar demasiadamente a ponto de esquecer de outras coisas. O segundo é não trabalhar. Ou então trabalhar só um pouquinho. Não se afadigar naquilo que deve fazer. E aqui, a primeira coisa que a Provérbios vai combater, irmãos, é a preguiça. A pessoa que é preguiçosa, né? E o que acontece com a pessoa preguiçosa, que não trabalha como deveria? Por exemplo, lá em Provérbios 13, no verso 14, abra sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios, capítulo 13, verso 14. Diz assim o texto sagrado. A gente vai ler alguns versículos de Provérbios, rapidamente. Provérbios 13, verso 14. O texto diz assim: o ensino do sábio, desculpa, é 13, 4, eu falei 14, é 13, verso 4, desculpa, irmãos, é o 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Qual é o problema do preguiçoso? É que ele deseja, mas ele sempre é frustrado, porque ele é preguiçoso. Ele não trabalha como deveria trabalhar, né? No capítulo 20 de Provérbios, veja, 20, verso 4 também, ele diz assim, 20, verso 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ele não lavra porque é inverno. Aí quando chega a época da colheita, ele não tem, porque ele não trabalhou. Então, ele é sempre frustrado, porque não faz o que deve ser feito. Não faz o que deve ser feito, né? A segunda coisa que deve ser combatida, irmãos, é a pessoa preguiçosa, né? Ela vai inventar qualquer desculpa para não trabalhar. É engraçado, né? Tem pessoas que rapidamente você detecta, né? Tem uma entrevista de emprego, aí, fulano, tal dia, eu não posso hoje porque meu filho está doente. Ok, tudo bem, aí vamos remarcar. Aí quando remarca, ele diz assim, olha, eu não posso hoje porque eu vi que vai chover muito. Aí você diz assim, rapaz, tem um negócio errado. Aí na terceira vez, ele diz, rapaz, esse cara não quer trabalhar. Porque sempre tem uma desculpa para ele não participar daquela entrevista. Provérbios 22, no verso 13, diz assim, Provérbios 22, 13 diz assim, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Tem um leão lá fora, ele vai me matar. Então eu não vou trabalhar, né? E qual é o fruto? Qual é o mal que um preguiçoso traz para dentro da sua própria casa, irmãos? A pobreza. Nunca a pobreza é descrita na Bíblia como um pecado, exceto quando ela é fruto de preguiça. Pelo contrário, a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, os pobres de espírito, usa-se até a nomenclatura para descrever. Nunca a pobreza é descrita como pecado. A pobreza não é um problema moral, tecnicamente falando, mas a pobreza é um problema moral quando ela é fruto da preguiça, né? Provérbios 6, 9 a 11, veja lá, Provérbios 6, verso 9 a 11, acompanhem comigo, por favor, o texto. Diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Qual o fruto que eu vou colher? Ele chega o dia da cega, não tem nada, mas ele tem algo para colher: pobreza. Ele vai ser um homem pobre, porque ele não trabalha. Isso, irmãos, você imagina, você está ensinando os seus filhos essas coisas, né, a depender de coisas que não são aquilo que o Senhor mesmo ordenou na sua própria palavra, né? São dois extremos, no que diz respeito ao trabalho. A maldição trouxe dois extremos. Ser aquele que trabalha demasiadamente e esquece da vida e da alma da sua casa, e aquele que não trabalha, né? E certamente esse não cuida da alma dos seus filhos também, porque se cuidasse, ele procuraria ser um exemplo para os filhos do modo como se deve trabalhar. Então, esse é o primeiro aspecto. O líder, ele vai ensinar a sua casa, ele vai prover para a sua casa, e ele vai prover de tal maneira que ele ensina os seus filhos a demonstrarem, a serem gratos a Deus por tudo, serem contentes e generosos com tudo que Deus deu. Com aquilo que ele tem nas mãos, ele é generoso e concede, contribui, ajuda, e isso é uma marca muito clara na vida da própria família. E o segundo momento, a segunda parte do nosso estudo, o homem, ele não provê apenas aquilo que é material, ele provê também aquilo que é espiritual para a sua família. É papel do homem a provisão espiritual. Jonathan Edwards, ele descreve isso: cada família deveria ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e completamente governada e influenciada por suas regras. Cada família deveria ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e completamente governada e influenciada pelas regras do próprio Cristo. Assim como a igreja deve ser assim também deve ser a casa e a própria família, não é? Isso é o ponto que nós podemos perceber. E aqui, irmãos, nós temos uma declaração muito bíblica, né? O líder que é pastor, ele provê coisas materiais, né? E a sua família precisa, ele vai prover, mas também o pastor líder, ele também nutre a sua família espiritualmente. Nós não somos apenas corpo, nós somos corpo e alma, irmãos. Nós somos seres espirituais, e se você cuida do corpo da sua casa, até no trato, até como você cuida das questões da sua casa, que é a provisão, você faz isso buscando a glória de Deus, mas você precisa particularmente também ensinar os seus filhos a serem nutridos pelo próprio Evangelho de Cristo. Lembre-se que Satanás disse isso para Cristo na tentação: se você é filho de Deus, não é? E aí vem a tentação e diz, né, você pode transformar essas pedras em pães. Jesus responde, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus. Como pastores da nossa casa, irmãos, nós devemos prover para a nossa família, literalmente, para que eles sejam nutridos da palavra de Deus, que é encontrada no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou nutrir minha família da palavra de Deus, que está no Antigo e no Novo Testamento. E aí, nós vamos analisar um texto, rapidamente, na intenção de aplicar isso para esses pontos que nós vamos analisar. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia comigo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí nós vamos analisar qual é a fonte da provisão espiritual, né? De onde eu tiro a provisão para a minha família. Segunda coisa que a gente vai analisar também, o conteúdo da provisão espiritual. E também, depois, não é, o objetivo da provisão espiritual e os meios da provisão espiritual, irmãos, e aí nós concluímos o nosso estudo. Vamos então primeiro analisar a fonte da provisão espiritual. É claro no texto que nós acabamos de ler que a Escritura aqui, irmãos, ela é o que a nossa família precisa para crescer espiritualmente. Perceba isso. Aqui eu tenho um ponto central. Aquilo que eu preciso para crescer espiritualmente é da palavra de Deus. A gente vai ver isso rapidamente no texto sagrado. Ora, é isso que Paulo está instruindo a Timóteo. Qual o contexto desse texto aqui? Qual o contexto? Volte comigo um pouquinho no verso 14 e 15, que é um contexto imediato, né? O contexto imediato. Quando ele fala toda a Escritura é inspirada por Deus, ele fala nesse contexto. Verso 14 e 15 ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, você pode aprender de muitas outras fontes, irmãos, mas é somente na Bíblia que a nossa família será fundamentada na verdade, que restaura o nosso relacionamento com Deus através da fé em Cristo. E nele, e somente nele, nós temos o perdão dos nossos pecados. Você pode ver também como o conhecimento ele é dado às gerações, não apenas para o indivíduo. Veja o verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras. E quem foi, irmãos? Ele está descrevendo aqui, né, que tanto a sua avó quanto a sua mãe em casa instruíram, porque o pai dele era um gentio, mas a mãe e a avó instruíram ele na palavra do próprio Deus. Aquilo que nós temos, aquilo que eu creio e alimento meu filho, irmãos, se não for espiritualmente algo que é bíblico, que é fundamentado na palavra de Deus, isso não terá valor eterno, e muito menos para as gerações. Então, aquilo que ele aprendeu lá atrás da sua avó, agora Paulo está dizendo, mantenha-se firme naquilo que você foi instruído nela. Você foi instruído nessa mesma verdade, né? A urgência, irmãos, de que aquilo que eu tenho eu passe adiante, né, pode ser percebido claramente como que rapidamente os filhos de Israel se apartam dos caminhos do Senhor, como facilmente eles se apartam do caminho do Senhor. Deixa eu colocar um exemplo para vocês de como funciona isso lá no texto, né, que em Juízes. Abra sua Bíblia comigo, sem desmarcar Timóteo. Vamos lá no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 2. Sétimo livro da Bíblia, né? Juízes, capítulo 2. Veja comigo, irmãos, o verso 7. Juízes 2, 7. Que é um resumo da história, né? Ele diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora, veja, irmãos, no verso 10 do mesmo capítulo. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Nem tampouco as obras que fizera Israel. Nós estamos apenas uma geração da incredulidade. Apenas uma geração nós estamos da incredulidade. Eu não posso, irmãos, imaginar, e é isso que a Escritura ensina, é por isso que a doutrina do pacto é tão fundamental, que essa verdade que eu creio eu passo adiante. Então, é por amor dos seus filhos, é por causa dos seus filhos, é para o bem dos seus próprios filhos,
essa estrutura mostra a relação direta que nós temos com as gerações seguintes. Nós estamos uma geração da incredulidade. É nossa responsabilidade transmitir a verdade aos nossos filhos, né? Aqui não pode ser a área em que eu vou deixar cair o bastão. Eu recebi, eu passo o bastão. Aquilo que foi me dado, eu vou entregar para os meus filhos. O que você ouviu da sua avó, você vai passar agora adiante. Como a importância dessa realidade, né? É importante, irmãos, que a herança piedosa de Timóteo, que esse é o grande ponto aqui, Paulo diz, a minha preocupação é que você continue fundamentado nas Escrituras, porque sabe o que tem na Escritura? Você sabe por que eu não posso me apartar da Escritura? E sabe por que eu não tenho outra coisa para te ensinar para a vida eterna, senão a Escritura? Veja, volte comigo para Timóteo de novo. Paulo diz isso a ele, diz, ora, no versículo 15 ele diz, no 14 ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, é esse conhecimento que pode te salvar. Então, eu não tenho, o que eu vou instruir meus filhos? Que alimento espiritual eu tenho para dar para meus filhos? Senão a própria palavra de Deus. É isso que vai sustentá-los até o fim. E aí, irmãos, ele diz, ora, e aí nessa conclusão ele vai adiante, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Né? Para que você seja equipado, né? Você sabe o que é tão especial nessas palavras? Para que você seja equipado a boas obras. É que, irmãos, nas páginas de um livro que nós chamamos de Bíblia, sabe o que é o ponto? Não são apenas algumas palavras ou qualquer palavra, mas são palavras que são sopradas por Deus. Essas palavras têm poder de me equipar para que eu possa ser um homem que pratique o que é reto e o que é santo. Essa é a palavra. A palavra de Deus, tendo em vista que as palavras da Escritura são as palavras de Deus, elas vêm a nós com autoridade e com o dom da parte de Deus, como aquele que nos ama. É crucial que você ensine a sua família que as Escrituras são a palavra fiel, verdadeira, infalível da parte de Deus à sua igreja. E que foi dada, irmãos, para nos introduzir, para nos conduzir ao Senhor e à sua vontade, para que saibamos viver nesse mundo. Isso nos leva diretamente ao conteúdo da provisão. Então, a primeira coisa é instruir e manter firme no coração dos seus filhos que a Bíblia, ela procede da boca de Deus, é a palavra autoritativa, porque eles vão ouvir tantas coisas que são contrárias à palavra, mas quando eles creem naquilo que sai da boca de Deus, eles não vão ser enganados nesse mundo. E qual o conteúdo da provisão espiritual, irmãos? Né? Ele usa 4 palavras para descrever os benefícios que nós encontramos na Bíblia. Quais são as 4 palavras? Volte comigo no 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. E aqui, o primeiro termo que ele é útil para o ensino, né? O que é que... lembra que nós estamos estudando o breve catecismo no domingo e amanhã, se Deus quiser, a gente vai retomar essa pergunta, né? Qual é o escopo? O que é que principalmente a Escritura nos ensina? E ela nos ensina 2 coisas básicas. Primeiro, aquilo que eu devo crer acerca de Deus e o que Deus requer de mim. Então, o que é que eu preciso crer e aquilo que eu devo fazer e como devo viver. Então, imagine, irmãos, que você talvez nunca se imaginou, um pai se imaginou sendo um professor. Mas o ensino é uma palavra-chave
para um pastor que procura nutrir sua família, deve ser uma palavra-chave para um pai de família. Ele vai ensinar os seus filhos a palavra de Deus, não é? O que é que eu devo ensinar aos meus filhos? O que é que eu devo, de fato, ensinar aos meus filhos? Richard Baxter diz assim: agora que toda a Escritura, né, que toda a Escritura requer, e ela requer de fato, que os filhos escutem e deem ouvido aos seus pais, implica que os pais devem ensinar os seus filhos, porque não há como ouvir e aprender sem ensino. Ele diz, o que é que Provérbio diz? Filhos, obedeçam seus pais. Se eles têm que me obedecer, é porque é meu papel ensinar, instruir. Se eles têm que ouvir, é necessário que eu saiba falar. Eu preciso saber instruir meus filhos, na verdade, né? E numa era marcada pelo relativismo, irmãos, onde muitas pessoas, né, elas mudam a própria moralidade, valores que Deus estabeleceu, e elas andam de acordo com os seus próprios pensamentos. Nós, mais do que em qualquer época, devemos fundamentar os nossos filhos na absoluta verdade encontrada na Bíblia. A Bíblia, ela é a absoluta vontade de Deus revelada. Essa é a âncora para a vida deles. E entenda, e nem sempre os seus filhos eles andarão com você. No momento eles vão sair de perto de você. Mas se a âncora deles for a palavra, eles estarão seguros. Nas palavras da Bíblia, nós somos ensinados o que eu devo crer e como eu devo viver. O bom pastor, ele usa a sua palavra para mostrar às suas ovelhas o caminho por onde eles devem andar, ensinando-os. A segunda palavra que nós aprendemos aqui, irmãos, é, no texto de Timóteo, ela é útil para o ensino e para a repreensão. Por que repreensão aqui, irmãos? Porque nós somos ovelhas prontas para sairmos do aprisco. Essa é uma marca da nossa natureza. Nós somos um rebanho que facilmente queremos sair da presença do bom pastor. A Escritura, ela vai nos confrontar quando nós saímos da presença de Deus. E como ela nos ensina essas coisas, aquilo que devemos crer e como eu devo viver, ela também vai me confrontar, irmãos, acerca de erros morais, intelectuais. Ela vai combater todas essas coisas no meu próprio coração. Os nossos filhos, como nós, estão prontos para se perderem no erro, tanto do pensamento quanto no comportamento. Nenhum pastor, irmãos, pode ficar ocioso diante de uma ovelha que resolveu andar no meio do perigo. Nenhum pastor pode ficar ocioso diante de uma ovelha que se apartou para o perigo nesse mundo. Você deve estar preparado para reprovar, para alertar os seus filhos. Se você estabeleceu os seus filhos na palavra, eles, irmãos, com a ajuda do Espírito, sem dúvida alguma, eles vão ouvir os sinais e vão atender. Embora eles devam respeitar você apenas como pai, tudo bem, é necessário mostrar a eles que o alerta que você está dando não é apenas porque você é pai, mas porque você é um pai que ama a alma deles, não apenas para que eles sejam abençoados hoje, mas para todo sempre. Provérbios, no capítulo 13, diz assim: o filho sábio ouve as instruções do seu pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. O filho sábio ouve a instrução do seu pai, mas o escarnecedor não dá ouvidos à reprovação.
A Escritura é útil, como diz Paulo a Timóteo, para a repreensão. Mas não apenas isso, irmãos, também para a correção, em terceiro lugar. Em outras palavras, a Bíblia não apenas nos mostra o caminho e nos confronta quando nós nos afastamos, mas ela nos corrige. Ela nos mostra a dinâmica do retorno. Ela diz como eu devo fazer. A Bíblia não diz apenas assim, olha, se teu irmão pecou contra ti, ela diz também, vá a ele e tenta ganhá-lo. Se ele não se arrepender, leve 2 irmãos, entende? A Bíblia não apenas mostra que há um erro, ela mostra o caminho de volta. Então, ela não apenas me reprova, ela me corrige. Ela não apenas diz que eu estou errado, ela diz que eu preciso voltar e eu preciso saber como voltar. Isso é precioso demais na nossa vida dentro do trabalho pastoral e do trabalho como pai na nossa própria casa. Né? A minha esposa não gosta muito não, mas eu venho de casa para cá, eu ponho GPS, eu ponho o Waze, né? Mas meu filho é o mesmo caminho. Eu falo, é verdade, né? É porque às vezes o trânsito não está bom em algum lugar, eu sei o caminho, mas eu não sei ver além daquela rua ali que eu estou vendo. Então, se tiver um problema ali e já fui notificado, ele vai me dar outro caminho, apenas isso. Mas é interessante, não é? Quando o Waze te dá um caminho e você resolve ir por outro caminho, então ele recalcula ali a rota, mas ele vai te fazer voltar, para que ele vai te mandar para o mesmo lugar, agora para outra rota. É natural que aconteça isso. Né? Você passou, você não entrou no lugar, ele vai te dar o caminho, mas ele vai te conduzir até lá. O Senhor, por meio da sua palavra, irmãos, Ele está determinado a mostrar ao seu rebanho o caminho de volta. A gente continua se desviando e Ele recalcula. Ele diz, na outra rua você entra, na outra rua você entra. O caminho é esse, o lugar é aquele. E eu sei pela palavra que eu sempre tenho um lugar de retorno continuamente. Né? Se você encontra o seu filho mentindo, o que é que você deve fazer quando seu filho mente? Primeiro, lembre a ele que isso é uma violação da vontade de Deus. E alerte-o das consequências da sua ação. Mas enquanto você está reprovando ele, lembre-o também da importância de ser alguém que fale a verdade. E como isso é um caminho mais digno. E que ele aprenda a viver dessa maneira. Eu não apenas digo, não faça isso, eu digo, faça isso. Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais, antes, trabalhe. O caminho é recalculado. Aquele que mentia, não minta mais, agora fale a verdade. A Bíblia não apenas me diz o que está errado, ela me diz também o que eu devo fazer. É o que nós chamamos no aconselhamento bíblico de por off, por on, né? Que é o que eu vou me despir e vou me revestir. Vou me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Eu vou me despir da mentira e me revestir da verdade. Eu vou me despir do roubo e vou me revestir do trabalho. Em outras palavras, eu vou me revestir de Cristo, onde eu posso cumprir toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus. Quando um pai vai repreender o seu filho, irmãos, ele repreende o seu filho, porque caiu, porque cometeu um pecado. Se ele apenas repreende, diz, está errado, você é isso, é aquilo, e para aí, você não está sendo bíblico com seu filho, porque não é assim que Deus faz com você. Ele vai recalcular, na próxima rua, à direita, à esquerda, você vai entrar. Você vai dizer para o seu filho, esse é o caminho de volta. Esse é o caminho de volta. Porque a gente está tão cansado, que a gente acha que apenas por saber que erro ele cometeu, já fiz meu trabalho. Meu trabalho é mais do que isso. É prover para ele um caminho que o Senhor me deu, um caminho de volta, como está escrito na própria palavra de Deus. Paulo conclui que
o conteúdo espiritual, irmãos, que foi provido pelo Senhor, ele tem uma finalidade, que é, como diz o versículo, educação na justiça. Educação na justiça. A palavra aqui, educação, que é, como diz o próprio texto, né, que é para correção, para educação na justiça. E aqui é o termo usado para treino, literalmente. É engraçado que a palavra hebraica Torá, e aqui não é aqui é Novo Testamento, obviamente, mas em hebraico a palavra Torá, ela significa lei, mas ela também significa instrução, ensino. Em muitos lugares ela traduz por esse termo. Não é apenas aquilo que eu devo fazer, mas é a instrução do Senhor como fazer aquilo que precisa ser feito. Por quê, irmãos? Porque o Senhor diz assim, você vai aprender a andar na justiça, você vai ser treinado. Deus te deu, você é o pai que treina o seu filho a andar no caminho da justiça. Você treina ele. É um treino muito claro, irmãos, né? Por que esse treino é tão importante? Você precisa ser proativo, não apenas você não apenas reagir aos males, você precisa ser proativo. Então, não basta apenas, você só age quando seu filho peca. Seja um ensinador contínuo para o seu filho. Você está dirigindo o carro com seu filho, e aí o sinal fica amarelo, e na nossa cultura o amarelo é acelere, né? Mas no Detran não atenção, mas quando amarelou o cabo acelera, que não é o certo, mas eu vou ver se eu consigo, tá? Sempre a pressa, né? Mas veja, quando eu tenho uma instrução, eu tenho um filho aqui comigo, eu estou ensinando, ele não precisa simplesmente, ele tem que fazer aula na autoescola, porque é obrigatório, mas ele chegar lá, ele já sabe, porque ele me vê dirigir. E por que você olha para o seu filho e fala, por que eu preciso parar nesse sinal vermelho? Não é mesmo sendo necessário isso? Por que eu tenho que parar? Além da multa, essa é a quebra do mandamento que diz, não matarás. Eu estou colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Você está aplicando a lei de Deus numa circunstância para o seu filho. Quando você está com o seu filho na rua e tem um lixo, ele joga na rua, você diz, não precisa, pegue o lixo da rua, vamos jogar na lixeira. Não é porque você é um europeu chique, não é isso, não tem nada a ver, o povo que gosta desses detalhes. Porque você ama a lei de Deus, você ama ao Senhor. Mas por que você não joga o lixo no chão? Porque esse lixo, vem a chuva, leva para os bueiros, entope e leva à destruição de pessoas, mata pessoas. Então, você sempre mostra a razão para ele. Você não apenas não joga, você não jogue o lixo. Não jogue o lixo por isso. Não atravesse o sinal vermelho por isso, por essa razão. Você está instruindo o seu filho a amar o Senhor e a sua lei. Você é proativo na instrução. Literalmente, você é proativo. E aqui, irmãos, aí chega o último tópico, né, nosso, que é assim, da lógica do texto. Qual o objetivo dessa provisão espiritual? Para onde vai tudo isso, né? O texto é muito claro em dizer, no verso 17, a fim de que, aqui tem a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito, né? Eles devem ser equipados para cada boa obra.
Qual é a razão de você treinar os seus filhos, irmãos? Equipá-los a ser diferente no mundo para a glória de Deus. Não é apenas não jogar lixo na rua, até mesmo as pessoas que amam cantar Salve a Amazônia vão fazer. Não jogar lixo na rua, muitos vão fazer. Mas só os que são treinados no Evangelho não vão fazer para a glória de Deus. E você tem que equipar os seus filhos a fazer tudo o que tem de ser feito para a glória de Deus. Porque Deus é glorificado dessa maneira. Isso nos traz de volta ao propósito da nossa existência. Qual é o propósito das nossas realizações, irmãos? Não é para que eu vá para o céu. Eu já fui perdoado em Cristo. Mas é para trazer glória a Deus nesse mundo que o odeia. Os meus filhos têm que ser treinados a trazer glória a Deus nesse mundo. Na maneira como eles vivem, na maneira como eles trabalham, na maneira como eles são educados, na maneira como eles respeitam as leis, na maneira como eles tratam os outros. E aí eu concluo apenas dando uma orientação última. E você vai fazer isso em casa, irmãos, especialmente. Procure fazer isso num culto doméstico, né? Procure. Eu sei que é difícil manter isso, dependendo da agenda, mas encontre uma maneira, né? Encontre uma maneira, irmãos, um horário durante o dia. Não negocie, tenha um tempo com seus filhos, espiritual. Não negocie isso, irmãos. Você vai fazer muito mal ao seu filho, isso que eu estou lhe dizendo. Mesmo você achando que tem uma arma em casa que vai proteger seus filhos dos inimigos que podem entrar na sua casa. O maior mal você está fazendo na sua casa quando você deixa destruir os seus filhos na palavra de Deus. Porque o maior mal está aqui no coração do homem. Essa é a maior malignidade do homem. É a palavra que vai podar, é a palavra que vai ajustar, que vai corrigir, exortar, instruir, a palavra que vai produzir tudo isso dentro da nossa casa. Então eu queria dar alguns conselhos como você poderia fazer um culto doméstico. Seja realista. Não se anime demasiadamente. Vamos traçar um plano, né? Vamos passar 1 hora por dia fazendo culto doméstico. Não vai, eu vou lhe garantir que não vai funcionar. Eu já tive que lidar com famílias que começou uma guerra dentro de casa com a mulher. O marido chegava, eu saí daqui, uma vez eu saí 11 da noite, que estava uma briga no casal, porque o marido queria fazer o culto doméstico 9 da noite, os meninos morrendo de sono. Mas não era um mero culto doméstico, era 1 hora, ele dava uma palestra sobre teologia, de 40 minutos. E quando ele terminava, estava todo mundo odiando tudo aquilo. Então, seja realista. Faça um plano factível. Você se encontra com a sua família. Que horas? Melhor horário. É de manhã cedo, está todo mundo sentado. Na hora do café da manhã, abra a palavra. Instrua os seus filhos. Ore com eles. É na hora do almoço. Vocês estão todos juntos na hora do almoço. Sente com seus filhos. Orem com eles. Leia a palavra. Instrua-os, na verdade. Decore os catecismos da igreja. 15 minutos, irmãos, se você fizer isso todo dia. Seja sistemático, né? Você tem um plano, mas seja sistemático, né? Seja ali um capítulo por dia, seja 20 versículos, seja 5 versículos, mas seja sistemático, faça aquilo dentro de uma sistemática. Não fique atirando para todo lado, porque as crianças não vão se perder no caminho. Tem um plano muito claro. Seja realista e sistemático. Certo? Terceiro, seja flexível. Seja flexível. É possível que não dê certo um dia. Não transforme isso num pesadelo. Que a flexibilidade mostre as nossas
inabilidade de gerir uma agenda. Mas logo a gente volta para o caminho. Que o não fazer seja exceção e a regra seja continuamente fazer. Né? Isso é importante. E seja interativo. Porque aí a flexibilidade e a consistência, ela faz parte. E aí seja interativo. Sempre traga os seus filhos para dentro da conversa. Não seja só você que fala naquele momento. E aí, vamos orar. Você queria orar? Tem algum pedido de oração? Não é? Envolva seus filhos na questão. Torne isso interativo. Né? Isso é muito, muito, muito bom, irmãos. E outra coisa, seja real. Né? Seja real. O que é real? Se tem alguém que tem uma visão além do alcance, é o filho. E ele vê a hipocrisia do pai facilmente. Quantas vezes a gente quer fazer um negócio que está longe do nosso coração? Então, para você que tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos, tenha tempo você mesmo com Deus. Deuteronômio 6 diz assim: coloca primeiro essa palavra no teu coração, depois instrui teus filhos andando, sentando. Mas primeiro esteja ela no teu próprio coração. Né? Isso é uma grande oportunidade. E isso deve ser um caminho que deve ser seguido por todos nós. Então, repito aqui, irmãos, seja realista, seja sistemático, flexível, seja consistente, interativo e real. Fuja da falsidade, da hipocrisia. Seja real. Faça o que tem de ser feito, mas procure fazer cada vez mais com o coração no lugar certo. Né? Nossos filhos perceberão facilmente a nossa fraqueza. Quanta responsabilidade, irmãos. E aqui como eu falo sempre, aqui eu encerro dizendo isso aos irmãos, né? Como isso é tão precioso, porque quando eu trabalho com os casais, preparando-os para o casamento, a gente vai falar sobre o papel do homem e o papel da mulher, o que cada um deve, com a função. E sempre eu digo para eles que dos relacionamentos, o mais importante é o seu com Cristo. Porque é só em Cristo que você vai poder cumprir o seu papel. Sem Ele, nada você pode fazer. Foi dada essa responsabilidade aos homens. Só em Cristo podemos cumprir aquilo que Ele ordenou. Fora dele, nada podemos fazer. Ele mesmo dizia: sem mim, nada podeis fazer. Vamos orar ao Senhor e vamos concluir esse momento. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã, pelo privilégio de podermos meditar nas verdades e nas instruções do Senhor, como o Senhor tem mostrado na Tua palavra a Tua vontade, nos corrigido e mostrado o caminho de volta, Deus, como devemos fazer. Perdoa-nos nas nossas muitas debilidades como pais, abençoa os nossos filhos. Quantos erros cometemos na nossa vida como pai, mas sem dúvida, Senhor Deus, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, o fruto seria terrível se não fosse o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti e, ao mesmo tempo, fazermos aquilo que é a Tua vontade, para que no final não seja a nossa força, mas o Teu poder que trouxe os frutos tão gloriosos dentro da nossa família. Abençoa cada família aqui, cada casa. Abençoa os jovens que se planejam casar e que eles, compreendendo essas coisas, eles busquem, ó Deus, glorificar o Teu nome, escolhendo uma esposa para que na sua casa eles possam glorificar o Senhor, obedecendo a Tua palavra, criando seus filhos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.